Nós estamos aqui na sala do quinto termo de História do Centro Universitário de Adamantina. Eu sou a professora Isabel Castrengi, responsável pela disciplina deste semestre, que é História e Cultura Afro-Brasileira. Esses alunos aqui vão desenvolver um trabalho. Nós fizemos um recorte temático, que é a presença do negro na literatura regional. E o recorte que nós vamos fazer com esta temática é a contribuição dos afrodescendentes, dos negros e até dos descendentes indígenas, mas o nosso foco é o afrodescendente e o negro, a contribuição dessas pessoas na formação demográfica regional. Então, de onde essas pessoas vieram, a sua trajetória de vida, contribuindo, fazendo a história local e fazendo a história regional. E para dar vida para esse tema, nós convidamos o professor Clemente de Salles, que para nossa satisfação foi aluno aqui desta faculdade, quando se chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina. Acontecia apenas no campus 1, da 9 de julho. Foi, então, nosso egresso, nosso aluno, fez toda a sua trajetória como professor e ele também dá a sua contribuição como escritor. E hoje ele veio nos falar do seu livro A Plateia, que escreve sobre a sua mãe e como é que a sua história familiar se junta, se conecta com a história local e com a história regional. Depois disso, os alunos farão seus trabalhos e nós teremos aqui um trabalho inédito, ilustrado com a vivência de uma pessoa tão especial. Professor, é com você. Primeiro me apresentar, eu vejo de todos, né? Meu nome é Clemente de Salles, sou da cidade de Iracema. Sou casado, tenho 3 filhos formados. Hoje estou com 80 anos. Desses 80 anos, 45 eu trabalhei em escola natural, natural, Durante todo esse tempo da educação, foi para mim um tempo prazeroso. Eu tive prazer de dar, era feliz. Tanto que eu queria ter aposentado bem antes do que eu digo, infelizmente. Mas, falando do livro, e a gente vai ter que falar do livro, é um livro que teve origem, que sempre que eu contava as histórias da minha mãe, eu tinha vontade de deixar isso. Os meus netos, e foi assim pensando que eu escrevi o livro. O livro teve uma aceitação boa, não só para a família. Tanto que eu já falei na primeira edição, eu fiz um certo livro, porque no dia de deputado da família de São Paulo, no lançamento do livro, eu contei os parentes. 100 parentes, não vai dar os 100 livros. Mas teve toda uma população participando, e o José também foi embora à noite. Acabou percebendo, né? Então, uma coisa que eu percebi que o livro não ia atingir só a família. O livro atinge também a sociedade melhor, porque a história está vinculada à história de muitas outras pessoas. Isso espero que merece. Vou estar agora contando, vamos falar da origem da família da minha mãe e do meu pai. Então, a origem deles é a cidade de Salinas,
estado de Minas Gerais. Né? A cidade hoje está em 40 quilômetros. Uma cidade que a frente se destaca no cenário nacional e internacional pela qualidade da cachaça e da vinha. Né? E minha mãe foi criada lá, nos anos de 1908, 1907, eles ficaram. E lá conheceu o meu pai. Conhecia de família, porque na época os casamentos eram assim. Quem acertava o casamento era os pais. Né? Então, o pai da minha mãe ia acertar o casamento com o pai do meu pai. E fazia uma coisa lá, já estava prometida sentar comigo. Aí, a partir daí, eu queria noivado, namorado, falar, mas se fizesse, nós estamos aqui. Né? Sentar aqui, eu sentar aqui, o pai ali e a mãe aqui. Esse era a época. A minha mãe foi feliz porque ela conhecia meu pai, ela consegue. Então, ainda não consegue sentimento dele. Ela foi feliz nisso. Casados, ficaram salinas. Mas a situação muito difícil de emprego na região do Nordeste, na região da Minas, do Litoral de Minas, do Bahia, muita dificuldade do pessoal no trabalho. E o Estado de São Paulo começou a se envolver. E a notícia corria que aqui não faltava serviço. E podia se ter aqui. Baseado nisso aí, o meu pai decidiu, né? Quando eu vim para São Paulo trabalhar. Então, para vocês entenderem, o movimento que a gente vê dos descendentes japoneses, indo para o Japão e voltando. Mais ou menos esse sistema. Então, eles vinham para cá, para quem trabalhava, o serviço que aparecesse, da rua, queimando mapa, e resultado, ganhava dinheirinho, voltava para o Estado, aquela paixão, todo nós temos uma paixão pelo torno natal, é difícil de desapegar, né? Então, ganhava dinheiro, dinheiro acabava, voltava para trabalhar. O meu pai fez isso umas 2 vezes, acho. Veio. Nesse tempo, minha mãe já tinha um filho, que era o meu irmão que já faleceu mais velho, José. Depois teve o segundo filho, ainda no estado lá de Santa Catarina, de Minas Gerais, na cidade de Salinas. Aí foi quando meu pai decidiu, já entrando nos anos 30, decidiu vir para ficar. Tinha uma colocação na região de Marília, se estabeleceu primeiro ali perto né? Tem um lado de serviço. E fizeram família. A dificuldade da viagem é grande, porque fizeram viagem de qualquer área, depois iam um ano melhor, depois pela estrada de ferro, até chegar na região da Marília. Então, uma viagem demorada, cansativa. Mas a família veio e estabeleceram na região Marília, principalmente no início, e começaram a trabalhar. E foi dando certo. Depois de 20 anos, apareceu proposta melhor para ele em Barca, e era dentro da Americana, era uma colônia de lituanos. E esses lituanos já vinham para cá. A família deles compraram essa terra, eles se instalaram aqui por causa da Revolução de 1917, 18 da Rússia. E aí muita religião muda tudo, e uma pressão em cima daqueles que não querem aceitar, e eles preferiram migrar da sua terra para o Brasil. E transformaram o distrito de Barca, hoje é distrito de Pano, transformaram o distrito de Barca numa colônia, e eles tinham
negócios da administração deles, eles tinham uma forma de produzir, escolher o que produziam, e conseguiam manter uma vida estável para todos os membros da família, graças a Deus. Meu pai teve sorte, minha mãe, porque eles não aceitavam que outra pessoa de fora entrasse na colônia. E meu pai, sendo mesmo, assim, lá do norte, no destino, tudo, ele foi aceito para trabalhar. E criou um amizade pessoal. Aí aqui eu tenho vocês por isso. E uma coisa interessante, tinha uma viagem que era da soja, fazia o trouxe, ela falava assim, ó, amanhã é de frango, falava amanhã nova, 40, nessa não está frango. Todo mundo que disse que não era para uma, aí nas crianças de uma, aí na casa dela, eu pegava o outro lá comendo e ficava lá. Então, quando matava frango, todo mundo fazia macarrão, não lembra nada. Quando matava porco, todo mundo matava porco. Nessa história, meu pai e minha mãe não estavam com ele. O que fazia? Matava porco, todo mundo dava carne para eles. Então, eles saíram bem dessa, né? Esse mesmo amigo, de ver de várias famílias. Então, eles viveram bem. Foi aonde eu nasci, na época que eu nasci. Eu nasci em 44, 12 de outubro de 44. A Segunda Guerra estava ainda no auge, estava quase 45, vai terminar. E aí, eu registrei alguma coisa aqui que eu ouvi da minha mãe, que as dificuldades no Brasil, na Segunda Guerra Mundial, foi a falta de gasolina, falta de sal, né? Gasolina, sal, querosene, e mais um café, outro produto do café, outro produto todo mundo. Neste período, tudo era vendido sob o controle rigoroso do governo. Não sei se era uma instituição militar, mas era o governo que fazia o controle. O governo fazia o controle. Lá minha mãe disse assim, tinha 3 pessoas trabalhando na terra com eles. Então nós colocamos 3 na fila, para cada um pegar uma planta, o terceiro suficiente para ter a casa. Então, a necessidade de ter querosene, o que é querosene? E querosene é a base da iluminação. Que é a luz elétrica, para usar a sua marinha, né? É a nossa querosene. Surge o que nós chamamos de desespero, né? Tem jeito. A história de hoje é nunca passada, sempre tem aqueles que vão tirar da cabeça. Né? E esses agricultores comerciantes, eles escondiam, sabe? Eles escondiam açúcar, eles escondiam querosene, até tá? Mas para quem tinha dinheiro, se o preço tabelado do governo era, vamos dizer, R$1 para sal, ele vendia para aquele dinheiro que estava dando dele por fora, ele vendia por R$3. Porque tinha dinheiro para entrar na fila. Então, eu chego a uma conclusão minha, acho que também todo mundo, que a corrupção, a desonestidade, só existe porque tem 2 lados. Então, o que faz é o que aceita. Não é? Senão não existiria. Né? Então, o que faz é o que aceita. E dentro dessa vida, eu foi um período difícil. Para não implementar, por exemplo, se fosse hoje aqui, para sair daqui, não tinha, eu tinha que tirar para o aqui. Eu tinha que passar lá no controle do governo e pegar só o documento. Deram um documento da minha forma, me dando autorização para me vir da cantina, onde eu constava o que eu vinha fazer. Isso para famílias brasileiras. Agora vocês fazem o tal de
sofreram os descendentes de italianos, ou italianos, já não tem chegado aqui, os descendentes de alemão, que já não tem aqui, os japoneses. Foi o bem difícil, porque havia até aquele racismo da perseguição. Os japoneses, que aqui em indústria paulista, basta sofrer muito, sofreram muito a colônia. Então, foi esse período. Aí minha mãe superou esse período, meu pai lá. Apareceu outro fazendeiro que vendo que meu pai se envolvia bem no trabalho e comandar, contratou meu pai para ser administrador da fazenda dele. Já também ali muito plano. E ele foi para essa fazenda para ser administrador. E lá ele estava bem, porque ele era ali com o salário, ele tinha o tempo de criar o que ele quisesse, tinha alimentação. Bem, minha mãe estava feliz, ele feliz, todo mundo feliz. Agora tem que voltar no cabelo. O meu pai tinha um irmão, quando andava salinas, e com 4, 5 anos, o padrinho dele, padrinho de Paris, morava em Belo Horizonte, e pediu para levar ele para ser criado em Belo Horizonte. Isso é uma coisa que nunca acontecia naquela época. E a família do meu pai, a vez a família grande, com dificuldade, cedeu para o padrinho dela. E esse padrinho, o sobrenome era Chaves. Então, meu tio chegou lá, fizeram o documento dele, e ele ficou registrado como Antônio Chaves. Na realidade, ele tinha que ser Salles, mas foi Chaves. Lá ele estudou. Lá a importância do estudo. Certo? Né? Quem estuda, e tem um olho, prepara o né? Aquele que é estudado, tem um olho, prepara o então, o meu tio estudou, e esse meu tio veio para Marília, engrenou com os fazendeiros aí, e apossou de muita terra dessa região da Paulista toda, porque alguns compraram, seguiram escrituras, mas nem toda a escritura era verdadeira, nem todas. Aqui da minha cidade de Irapuã, família Junqueira, Auleiteira, eles foram donos, eles fundaram a cidade. Eles venderam todo o loteamento para todos. Mas na estrada de ferro, que passa bem no centro de Irapuã, do lado dele, tocando para fora aqui, até no Rio do Peixe, que fala o nome do perímetro, é tudo evoluído. Terra que o pessoal apossou dessas terras. Como que fazia isso? A comunicação era muito difícil na época. Não tinha comunicação com aonde aprovava as leis? As leis eram aprovadas no Rio de Janeiro, na capital do Brasil. Não, a lei era aprovada no Rio de Janeiro. Publicado no Diário Oficial. Como coitado daqui, ele é Diário Oficial. Né? Não tinha nem como chegar, nem carta chegava direito, ia chegar no Diário Oficial. Então, ninguém daqui ficava sabendo que a pessoa que estivesse morando 10 anos na terra tinha direito de adquirir um título. Ninguém sabia. Esse pessoal político, envolvido, que é família, que está conseguia um registro dessas terras. Eles bolavam lá e o registro. Aí eles vinham para cá. Isso deve ter acontecido na Mantinha, Irapuã, Tupi, todo lugar. Todo lugar tinha gente morando. Não quantidade, pode ter coisa. Mas assim, um senhorzinho chegou lá, ele e a família foi lá na beira do rio, plantando só para comer, comigo, pescando, caçando na caça. Tipo, e, né, lá tem tudo. Esse povo tinha várias propriedades lá. Vendo no ano 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos ali. Quando esse pessoal chegou, esse pessoal contratou algo que se chama, na época ele se chamava quebra-milho, eu nem sei o que é quebra-milho. Esse quebra-milho eu já consegui contratar, que era para tirar esse povo da terra. E eu estou falando que eu vi de vários jagunços.
que era vivo enquanto estava vivo também. E ele já estava idade para estar. Tinha um senhor lá que era muito famoso. E esse senhor, ele saía montado numa mula, passando em todas as propriedades e conversando, gentil. Isso. Aí todo mundo assim, faz a pessoa assim, tem esse caminhão, toma um café, um bolinho, uma mandioca, ali para comer. E aí, você não tem medo de ficar sozinho aqui, tá? Quantas pessoas quantas três, você quer um ar? Não, nós vamos num lugar aí que para caçar. Ele fazia ficha. Então, quando o jagunço vinha, já sabia onde teria resistência e onde não teria resistência. Dava ordem. Hoje, amanhã, vocês têm 48 horas lá. Se você não sumir em 48 horas, nós vamos matar. Aqueles que tinham logo mais medo, a vez que estava na coxa, jogava na cabeça e era um doido da frente. Aqueles que tinham mais coragem, resolviam resistir, eles mataram. Mataram também. Isso depende da nossa vida. Né? E na então, a gente, essa família inteira, alfadador, eles têm a escritura, eles registraram no cartório de Pacaembu, eles tinham lá o registro geral, e eles têm a escritura para todo mundo comprava, pegava eu mesmo, né, dava na minha família, a escritura da casa, sei lá, a escritura lá, a casa é minha, a escritura lá, vai comprar. Em 1978, 1980, era secretário da prefeitura. Eu lembro, como hoje, nós foi construída a Caixa Econômica, ela ia ensinar lá, não, era a Caixa Econômica, do Paulo Maluf, e não veio ensinar lá, nós conseguimos 40 casas populares, e ele assinou o documento para liberar o dinheiro, mas nós só podemos liberar o dinheiro para as casas populares quando leva essa estrutura do terreno. Um outro dia, eu vim para Pacaembu para registrar aquele terreno, para poder pegar o dinheiro. Quando cheguei em Pacaembu, o papai do cartório lá que já é falecido, mas era amigo da gente, ele falou também, não dá para mexer em nada. Por quê? Não dá para mexer porque foi as terras devolutas, né? Acabou a briga, estava a terra, tem que reprovar quem, e as terras foram do governo. Então, quem é dono do governo? Todas as terras do nome dele é devoluto. E os documentos têm valor mais. O único valor que o documento vai ter é de posse, só para garantir a posse. Mas, legalmente, para ir no Banco do Brasil fazer financiamento, não tem nada. Olha, a dificuldade foi um pouco desesperada. Aí vamos para São Paulo, chega lá em São Paulo, e o governador disse o seguinte, no final foi muita confusão, disse o seguinte: se vocês conseguirem engenheiro, se vocês conseguirem advogado, para fazer o processo por conta de vocês, eu assino o título. Agora, se você depender, o Estado vai liberar gente, engenheiro, o pessoal técnico, vai lá fazer tudo isso, vocês vão esperar muito tempo. Eu falei, todo mundo, e eu estou procurando trabalho para conseguir. Então, nós vamos partir. Resultado, nós conseguimos a legalização, pagando o advogado, pagando o engenheiro, para medir tudo, e demos títulos de posse. Se você for na rua, muita gente ainda não tem escritura, você deu um título de posse. Só que dessa vez você tem para ele, esse vale para a vida toda, porque a cidade foi do governo. Então, esse foi o contrato dele que a cidade teve. A gente viu como era difícil as pessoas que viviam sem ter informação. Mas voltando para a gente ir mais rápido, falei, o
O meu pai, então, esse meu tio, foi abrir fazendas por aqui. Ele precisava de alguém que tivesse capacidade de administrar gente. E vamos dizer assim, era gente boa, mas gente perigosa. Eu gente naquele tempo era assim, banco só doce. Mas se você oferecesse uma vida, né? Todo mundo andava armado. Todo mundo andava com a esteira na cena, não é mal para cima. Eu não tenho nada. E meu tio não queria me enfrentar isso. E ele pegou meu pai. E ele foi lá para a fazenda, ficou 2 dias na orelha do meu pai. Até que ele começou. E depois, quando desse, meu pai ficar bem, ele não vai da cidade do meu pai. Ele foi não ter convencido. E meu pai veio. Largou lá onde estava bem. E a região de Marília já era bem aberta, tinha muita coisa, né? Agora essa região estava na Paulista, ali, vocês moram, né? Ali era tudo mar, né? Então, redondado. A minha mãe saiu de lá e veio para a frente da cidade de Floraqui, no sentido do peixe, 50 quilômetros da cidade, nas terras que eu tinha pegado para os 140, aquele velho de terra, mas tudo mal. Aí meu pai, quando chegou, a fazer o tudo. Aí ele trouxe gente de Minas, de Salinas, bastante campeões para trabalhar, né? E mais alguns campeões para trabalhar. Mas desde o início, lá na área, para poder fazer a sede, para poder construir as casas da minha família, para construir barracão, quando as pessoas trabalhavam. Eu não tinha família, ia só o nome, né? Nesses barracões, tem a casa que foi feita, o quê? O material mais usado na época. Eu achava ele no meio, ele se veio no parede. Mas a maioria também fazia com aquelas travessas de madeira fina e depois vestia de barro, tudo feito de barro. E a cobertura era feita de camisa técnica, que é o capim alto. Você corta depois, você uma alexa e encaixa a serra em cima da cobertura para o tempo não molhar. Assim foi feito. Esses peões que tocavam lá, e a minha mãe ficou desesperada, saiu com fogo para entrar no nada. Ela não sabia mais o que fazer, ela tinha que acompanhar, meu pai estava ali também. Mas, vou falar rapidamente as dificuldades que existiam. Esse pessoal que vinha trabalhar era na base da foice, do machado, do trançador, do serrote, né? Então tinha área que eu e você juntos, mas nós aqui toda vez, você não abraçava o tronco nada. Agora você avalia, você cortava o tronco de árvore e estava com machado. Era 2 de um lado, 2 do outro, 2 do outro, cortando para fazer o carro. De vez em quando tinha acidentes, não tinha médico, estrada não tinha péssima, de vez em quando o caminhão de motora que conseguia passar isso aqui. Como estava perto do peixe da região que estava muita coisa, a gente falava lá, naquela época falava febre amarela, né? Ou febre maleta, falava maleta. É uma febre danada. Eu sou uma cegueira, mas eu não lembro que era criança. Mas, quando dava, as pessoas pulavam na cama assim, ó, de tanta febre. E cadelinha coberta que tinha, né? Aí pegava aquele saco, coisa de palha, colocava em cima da pessoa para ver se esquentava. Aí depende muito também de se caseira. Então tinha aquelas pessoas, às vezes até alguém acidente químico, que tinha aqueles curadores. Eles então descobriram que a quina
quina era uma raiz da árvore. Eles tiraram essa raiz, pegaram e raspavam essa raiz para fazer o chá. Era muito remédio, a gente valia com essa coisa. Era morria alguém, todos salvavam. Porque o ser humano, todo fica dando uma resistência. Tem alguns que suportam uma coisa e resistem, outros não resistem. Né? Além dessas dificuldades, também tinha dificuldade de animais peçonhentos, cascavel, carará, talvez tinha vontade. Né? O pessoal hoje é muito bom porque parece um escorpião aqui, vem andar o dia inteiro para ter o escorpião daquele dentro. Né? Aquele tempo não vai ver os escorpiões. Ele anda vendo os escorpiões, ele dá uma para o escorpião. Mas sempre que alguém que era picado. E aí, quando acontecia na hora, tinha aquelas pessoas que você viu que não é mentira, e cortavam na hora, chupavam o sangue, cuspia fora e colocava fumo. Não é mesmo? E salva aquelas pessoas. Então, estou falando sobre ver como é difícil a vida para abrir a região. Então, os pioneiros que aqui chegaram, sofrer. Eu sei que parte de você, pessoal que chegou aqui para ver o tempo dos pais, são pioneiros, são pessoas que são responsáveis mais depois. Porque pagar muito. Depois que meu pai conseguiu abrir a fazenda, e outras fazendas também foram abertas, aí meu tio veio. Fez uma casa de madeira, planta certa planta, na beira da estrada. E aí ele passou a administrar a sua renda da terra. Grande parte da terra para plantar algodão e grande parte da terra fez pasto. Nesse período já adiantava mais o meu pai tomou uma conta do gado, do retiro. Então dividiu o pasto, tinha 2 retiros, um retiro 5 quilômetros para distância do outro. E uma vez por ano, quando passa da bagagem, ficava o carro mudando, o família não vai mudar aqui. E quando aconteceu um acidente que meu pai estava acontecendo, foi exatamente no retiro que estava as pessoas mais perto, devia ter 2 mil metros de distância, 2 quilômetros de distância, mais próximo. E o meu pai cuidava do carro. No dia que você foi com detalhes, então não tinha que ele entrou numa mangueira, uma vaqueirada, mas pagava pelo dia. E pelo dia era louca, né? E o meu pai achou que estava normal. Tentou primeiro pegar ela para tirar o leite, depois todo mundo fala, colosso, né? Colosso. É o colosso, né? E aquele tempo usava para ouro. Meu pai falou: fazer logo isso, eu leite. E a vaca veio em cima dele e acabou passando. Nessa briga dele, uma vaca, minha mãe entrou na mangueira, que era para a mãe levou uma chifrada, não furou, uma chifrada de você não sabe quanto chifre de vaca tem. É melhor fogo, passa assim vai queimar. E não, o intestino dela não caiu nada, porque tem um véu para pressa. E ela estava. Aí ela foi levada para o presidente Bernardes, num caminhão de Vitória. E de Bernardes estava ali, da fábrica lá. Da Bernardes tinha cidade de Vitória. Então, minha mãe foi internada e meu pai saiu do corpo e foi levado seriamente para ser executado. E as crianças foram com ela. Nós ficamos com a minha mãe, lá em Minas, no hospital. E só o meu irmão mais velho ficou em casa. Então, nem de nós viu que quer do meu pai. Porque vai ser condições. Depois disso, a minha mãe ficou. Ela ficou 6 meses internada, 4, 5, 6 meses,
conseguiram salvar a vida dela e conseguiram salvar a vida da criança. Aí depois ela voltou para a fazenda, aí a minha irmã nasceu, e assim que passou o período dela de resguardo, ela começou a trabalhar. Ela passou a trabalhar como empregada doméstica do meu tio. A família do meu tio era muito grande. E minha mãe tinha que lavar a roupa todo dia naquela família. Aí minha mãe tinha que pegar para lavar, ela tinha um poço na fazenda. Esse poço tinha 200 palmos de futuro. E todas aquelas famílias da fazenda iam no mesmo horário de água. Pense bem, a fila de gente brigando, você já viu isso? Brigando para poder pegar água. A minha mãe preferia então pegar a roupa, colocar na cabeça, andar 2 quilômetros do barco, do momento, e lá no córrego, no final da fazenda. E lá ela dava na roupa. Então foi assim que ela foi toda a vida. E esse trabalho dela estava pela comida. A comida que nós comíamos e tal. O meu pai que deixava algumas coisas, foi vendendo, alguns cavalos, nós foi vendendo. Resultado, chegou num ponto que minha mãe não suportou mais. E tomou a decisão de sair. Aí a notícia da filha, Irapuã estava começando. 48. Mas para iniciar a vida da família, durante o período que eu vivi pouco, eu fiquei 4 anos só lá na fazenda, mas foi um irmão que era mais velho. Então, a gente vinha da cidade de Acroa Rica lá para Prima. Era uma vilinha só, mas tinha um médico. Então, todo mundo lá no lugar não tinha nada. A outra coisa que eu consigo lembrar, não sei se eu lembro, eu cheguei no primeiro picolé lá, e era de processo. E até hoje eu sou guardado no processo. Não teve jeito. Quase que era era lá na chave. Isso eu lembro perfeitamente. O restante era as brincadeiras. Porque naquele tempo tudo era diferente hoje. Ninguém ganhava presente. A gente fazia isso, por exemplo. Nós fazíamos de poder, fazia o figura, fazia peteca, fazia tudo para brincar. Isso era a diversão nossa. Então, até aí, você vê, minha mãe saiu e veio para Irapuã. Irapuã era uma pessoa para a vida. E meu tio se perdeu de medo. Nessa época eu não tinha mais quartas para ela. Tinha que ter mais 600 para ele. E vinha que ele ajudou a gente. E deu caminhando para a mudança. Eu só caminhando para cá na mudança, levou a mudança. Aí minha mãe teve que chegar em a cidade de Irapuã, estava começando, foi morar lá no Chile, e eu morava nessa terra. Quando chovia, o piso era branco, quem cortava no chão era assim. Veja uns 2 anos assim. Depois alugamos uma casa melhorzinha, para todo mundo passar para cá. E aí nós desenvolvemos essa vida. Minha mãe lutando, aí ela entrou no hotel, tem até hoje no hotel da Avenida, ela passou a lavar a roupa no hotel. Para lavar a roupa no hotel, a gente comia, porque a dona do hotel permitia que eu, meu irmão, minha irmã, trabalhavam para lá. Então a gente ficava lá naquela comida, só naquela época. Estava tudo para lá. Então ajudou a gente a desenvolver o comerciante. A minha mãe tornou uma lavadeira tão conhecida, por isso que eu dei esse título, a lavadeira, a tornou tão popular a lavadeira, que as pessoas da família ali, melhores condições de vida de Irapuã, todos que pegaram a roupa. Da chegou no ponto que ela podia, você fala, dona Luísa, só não te botar, né? Ela virava e falava, não tem como mais, não consigo pegar nada. Porque naquele tempo lavar roupa era uma profissão e difícil. Se lavar a roupa, você não tinha máquina, você não tinha sabão, você não tinha detergente,
bomba no poço, né? Você não tinha nada. Então você tirava água do poço, Fazia o sabor do sono. fazia o sabão de soja para poder trabalhar. E vejam bem, nesse trabalho todo que fazia, eu vou contar a parte que eu participei, que eu sei como é que era. Quando a roupa era roupa de gente que trabalhava pesado, sujo, de uma lata de 20 litros, ele fazia uma fogueira, colocava lá de cima e levava para ferver. Porque estava muito sujo para tirar para ferver. Quando era roupa mais fina, roupa mais de uso assim, social, aí lavava na mão, né, esfregava na mão. Com mau cuidado, colocava no sol, que a gente falava aquara. Vocês já ouviram essa palavra? Aquara. Era assim, ou na grama, ou na mão que alguém fazia de casa, botava assim, a roupa tomar o sol, era para limpeza. Só que ela não ia secar. Se ela secasse, ela ia tudo, porque não estava sábado no sol. Então tinha, aí é que eu pagava o pato, né? Tem cara para não secar. Resultado. Depois dessa coisa seca e limpa, você tem que passar com ferro a lenha. Você tem que ter lá a brasa, encher o ferro de brasa, passar com cuidado para não cair carvão. Não me imagina com carvão. É de eu saía lá do fora com a chapéu de ferro assim, ó, para soltar assim o carvão. Então eu voltar e passar para dentro. Né? E o pior de tudo não é isso. As mulheres usavam um cabide. Como é que chama? Não, usavam também. O anel era usado para manter a roupa branca. Passando a roupa branca, mandando o carro para mim. Não digo que as mulheres usavam a daga, como é que chama? Saiota. E as mulheres queriam saiota muito mais. Porque as mulheres queriam vestir assim, o saiota fazia para dar. Você não faz o carro, dá para soltar. Igual, mas tá? E os homens passavam a roupa de linho e a maria de linho branco. O linho tecido, ele é quebradiço. Você passa ele, ele saiu do vestido, ele quebra todo. Né? Então, tudo isso, mas ele vai fazer isso com mais alegria. Ensino nós a fazer, não estragar a roupa de ninguém. Então, isso é bom. E com isso é muito bom. Bom, já falei da minha mãe, né? Eu gostaria agora, falando da segunda favorita, da Letiana, vai ser para você fazer perguntas. Eu gostaria de falar de um assunto que talvez seja mais importante. É do estudo. Do estudo. Vocês estão percebendo? Enfim, lá no zero, né? Graças a Deus, quando vocês eram de uma família, que me dava amor, que sustentava, cuidava, então, mas sempre uma família, bom. Lutando com isso, até eu começar a trabalhar, então até fazer 15 anos, 12 anos, 13 anos, e aí todo mundo começou a trabalhar. Mas a minha mãe falava, vocês têm que estudar. Minha mãe não vai estudar. Mas ela aprendeu a se virar. Ela dava para outra, comprava por produzir. Se ela comprava por produzir, tinha que saber 12 peças e registrar para comprar. Então ela botava uma luz, quem não dava uma luz, quem não dava uma luz. Eu também não tinha nada de música para receber. Essa que ela fazia. Aí, a questão do estudo, ela se insistia em estudar. O meu irmão foi estudar na terceira série, ele queria trabalhar. Acabou largando os estudos e foi trabalhar. Eu comecei a estudar com 9 anos. 9 anos, eu fui na primeira série. Eu tinha facilidade, como é que eu sabia? Mas naquele tempo, a gente ia para a escola. Não sei se eu queria que você chegou
conseguiu alcançar isso aí. Tinha um tal de merenda escolar, chamava caixa escolar. Então, o pai levava seu filho para o pai fazer a cola, tinha que colocar filho e tal. Ele escrevia o filho na caixa escolar. Aquele que tivesse escrito na caixa escolar, recebia sopa. Agora foi igreja. Mas era sopa mesmo. Sopa de mandioca, sopa de arroz, era sopa. Você vê assim? Mas nós que estávamos estudando, não recebia nada. Então nós ficávamos, todo mundo de loucura, tomar sopa. Aí eles falaram, se a gente levasse cebola, se a gente levasse alho, se levasse mandioca, se levasse batata, trocar por um caminho para isso. Por outro lado, também, a carteira que a gente estudava era dupla, e aqui no meio tinha um tinteiro, já me faz? O tinteiro era onde colocava a tinta, e a caneta era pena, era uma caneta que você molhava aqui, escrevia aqui. Se você subir, acabou. Você estava no mata-moão, bateu no mata-moão. Olha quantas culturas. Mas, estudando, eu fiz até a quarta série. Quando terminei a quarta série, eu estava com 9, 4, 13 anos. Da minha mãe para trabalhar. Aí apareceu um senhor lá e ofereceu um serviço que trabalhar. Vamos lá, trabalhar. Mas eu trabalhei até os 13, trabalhei até os 18 anos. No tarde de 18 anos, eu estava trabalhando numa armazém de sequência de molhado, o proprietário chamava Chibacha, japonês, e que trabalhava comigo, decidiu que ia estudar à noite, porque nós não estudávamos porque não tinha escola à noite, só tinha escola durante o dia. E nos casos de não tinha nem ensino, né? Você tinha que ser grande por 20 anos para levar a mim. E a gente não tinha condições, todo mundo. Mas quando houve o governo militar ali, em 1964, criaram a escola noturna. Então, com a criação da escola noturna, facilitou para quem trabalhava na cidade. E aí, os meninos entravam no meu colega lá, comigo lá, pediu para o patrão, se ele podia ser uma hora mais cedo para ir trabalhar na escola. Saía 6 e 16. O patrão concordou. Mas ele viu que era meio do sobrão, aí ele chamou todos nós, trabalhava. Quem quisesse estudar, tem a mesma regalia. Aí assim, foi legal. Aí eu e o colega resolvemos estudar. Aí nós decidimos estudar. Para entrar no ensino médio, não, no ensino fundamental, que era aqui na série lá, precisava fazer admissão. Admissão é pior que o vestibular de hoje. Está super difícil, né? Por quê? Irapuí tinha vaga para 45 alunos. Tinha 200 querendo. Não tinha vaga. Então fazia essa admissão, você prestava o curso, os 45 passassem. Estudar. Os outros ficavam tudo bem. Só uma parênteses. Quando para estudar a admissão, eu saía da quarta série, Exato. primeiro ginásio chamado. Então, as famílias que tinham melhor condição financeira, elas pagavam um cursinho para as crianças fazerem a prova. E não tinha vaga para todo mundo. Então, o que acontecia? Quem ia para a escola pública era quem tinha condição. E o filho do trabalhador, ele tinha duas funções. Ou ele ficava na faculdade, ou ele ia estudar na escola particular. Então, a escola particular tinha outra característica, era o filho do trabalhador. Então, por exemplo, aqui em Adamantina tinha duas escolas particulares, o CEA tinha, principalmente à noite, e
principalmente para fazer curso. Por exemplo, curso técnico de comércio, curso técnico de contabilidade, orientar. Porque ele tinha condição, ia fazer o ginásio, depois ia fazer o colegial, chamava clássico, científico ou normal, ia dar gratuito para a escola. Então, que a escola pública foi democratizada, toda a população tem acesso ao ensino gratuito, universal e é excelente. Aí o pessoal fala o seguinte: a escola pública tinha muita qualidade. Saía da escola pública e entrava direto na boa faculdade. Sim, claro. Só não tinha entrada. Era absolutamente selecionada. Então, sim, claro, quando a escola pública dava acesso universal e qualquer criança, adolescente, jovem tem acesso, claro que esse é o lado bom, porque é quantitativo, todo mundo tem acesso, porém a escola não consegue atender a demanda dessa classe trabalhadora. Então, aí a gente tem o ensino inteligente. Mas, por um lado, a democratização, por outro lado, a escola não se adequou a esse público. Eu estava falando exatamente, sentiu na pele esse daí. Estão passando, nós passamos por todas as dificuldades, mas o estudo continuou. Quando eu terminei os 4 anos de ginásio, na ginásio, série, então eu já estava com 20 anos, 22 anos. Aí eu fui para o Pacaembu fazer o magistério. Falava normal, né? Esse normal, aí eu fiz lá 3 anos de magistério. Seria o ensino médio hoje. Só que era funcionário. Podia dar aula. 3 anos, podia dar a primeira, quarta série, podia dar aula. Mas nesse período eu estava trabalhando na cultura, fazendo muito parei, sempre trabalhando, estudando. Mas o salário, sempre aí na casa do salário mínimo, um pouquinho mais do salário mínimo, não passa disso. Quando você não tem estudo, você fica nessa casa. 2 salários mínimos é o máximo certinho. E serviço pesado, serviço cansado. Aí eu entrei para fazer faculdade e fazer estudos sociais. Eu já tinha 2. Eu acho que eu venho fazer faculdade. Quando eu encerrei a faculdade aqui, foi em 1970. Aí eu trabalhava na prefeitura durante o dia e dava lá à noite. A vida começou a dar uma melhorada. Depois, com os estudos sociais, enquanto o governo militar estava no poder, ele criou novos estudos sociais e elaborou geografia e história. Geografia e história, falar de estudos sociais. Era uma palestra. Depois do governo militar, ele botou um ensino de história. E eu achei que eu não teria que tratar com isso. Então, eu fazia história. Ele fez história. Aí, em 73, eu fui para história. A partir daí, eu ainda continuei trabalhando na prefeitura e dando aula à noite, mas aula assim. Era aquela briga com a delegacia, aqui a Damantina, alguém tinha que a vez que pegava aula, tinha vez que pegava aula, e você voltava para casa sem nada. Era desse jeito, quando ele vai para casa, ajudava muito. Surgiu um concurso. Aí eu lembro que eu falei para a minha mulher, vou tirar a fica dele. Vou estudar, né? Porque eu tenho que passar nesse concurso. Para acabar com esse sofrimento. Aí fiz o concurso, passei. Aí fui feliz, fui para São Paulo, escolhi lá na Praça da República lá, escolhi o lugar
deu certo de uma vaca fora da rica. Ele escolheu fora da rica, porque o Décio pegou o lugar. Lembra do professor Décio? Ele fez concurso e ele, na escola que eu trabalhava com a jornalista, ele foi daqui para lá para me buscar. E eu então peguei fora da rica. Trabalhei 6 meses para ele. No final de 6 meses, Décio pegou a emoção. Voltou para a Tramontina e eu peguei a emoção para ela, não deu certo, não tem pressa. E aí trabalhei até 2014 agora, mas aí, um mês, porque a educação, o meu estado, eu passei a ganhar uma fortuna, o professor nunca deu fortuna, mas passei a ganhar o suficiente para manter a família, né? Pagando de classe média baixa, para mim poder estudar meus filhos, porque depois minha mulher também já estudou, formou, deu aula também. Então já meu salário era. Deu para a gente manter os 3 filhos na fazer faculdade, não foi fácil. Nessa época eu dava aula, vivia seguro, né? Adorava o bairro, pagava o mercado, para pagar a faculdade. Os meus 3 filhos, aí o meu padrão de vida que eu dei para o meu filho já foi bem melhor do que o padrão que meus pais conseguiram para mim. Esses meus 3 filhos que estudaram, hoje o padrão de vida deles é 10 vezes o padrão de vida que eu dei para eles. Eu tenho um que é advogado. Morando na Garada, sério. Assim, lá no Mato Grosso. Depois ele tem um escritório, ele comanda no escritório de 12 advogados. Né? Eles têm uma carteira assim de 4 mil deles. Está muito bem. E está dando padrão de vida do meu neto. Muito bem. A minha filha formou geógrafo, veio geografia da Unesp. E depois veio lá a parte de aplicação. Ela está sendo um geógrafo. Mas ela está dando aula, ela não tem que estar sendo geógrafo humano, está dando casou, e depois foi embora para a Tagarara. E lá na Tagarara, o marido dela era formado em médico, na parte cardiológica. Também se deram bem, muito bem. Já tem 2 netas, uma está formada em São Paulo, na parte de máquina, essas coisas. E a outra está fazendo medicina em Beabá, Então, você percebe que toda essa mudança veio da força do estudo. Se eu tivesse me acomodado, ficasse trabalhando no serviço que eu estava, para comer e beber, eu tenho certeza que eu não teria dado estudo para os filhos, não teria dado a história, e não teria feito essa cadeia de crescimento. Tem uma cadeia de crescimento. Eu sempre falo, vocês estão na dificuldade, a família é grande, tá? Mas se um se esforçar e sair, esse um abre as portas e consegue levar os outros. Né? Consegue levar os outros a melhorar a vida. Então, eu quero dizer para vocês, antes de liberar vocês, quanto eu sei, o estudo é a única possibilidade que dá à classe baixa, à classe pobre, de sair desse patamar para entrar no patamar de classe média e talvez no patamar de classe média. É o único caminho que nós temos para elas. Então, lógico que existe o drone, pode ser, se eu deixo fora, né? Mas trabalhando caminhos. Então, isso é esquerda. Agora a gente abre uma pergunta. Uma pergunta um pouco específica, não sei se vocês conseguem responder. No levantamento básico, eu percebi que muitas pessoas daqui, principalmente essa parte mais afro, mais recente, vieram do norte de Minas, Pernambuco. Eu queria saber se o senhor sabe como esse pessoal se deslocou mais ou
acabou de pagar, você acabou de hipótese, você teve um financiamento, não foi purgado no Estado, o senhor, assim, os tios do seu pai, eles vieram para cá também, de novo, os irmãos do seu pai, da sua mãe, sabe se tio também veio para cá, se ficou lá, como foi para fazer isso? O agenciamento. O primeiro que veio foi esse mesmo tipo de morada das Nações. Todo dia. Ele veio direto, né, para Marília e ele já bateu, como eu disse, tinha estudo e foi criado em uma família. Eu não conheci, mas ele teve posses, né, deu a ele todo mundo. E ele chegou a se deu bem aí em Marília e engrenou nesse negócio de pegar terra, e tocar para quando ele envolveu meu pai no trabalho pesado. Aí depois disso, veio mais 2 irmãos do meu pai. E aí já sabia que ele estava trabalhando com o passado. Aí vinha, já com determinação certa, que pagava o irmão. Então, aí veio mais 2 irmãos. Depois da minha mãe também, começou a vir irmã para cá, alguns ficaram, eu tinha uma tia Maria, uma tia Turmana, né? Uma tia Pompeia. Várias formas. Ou vinha por iniciativa própria, geralmente eram homens desapoiados, que vinham jovens, que vinham para abrir caminho e mandavam informação às famílias. E aí cada um vinha contar, pagar, primeiro e isso aqui mais para o interior. Mas também tinha aqueles que vinham em grande quantidade no meio dos agenciadores. Os peões que vieram trabalhar na fazenda, negativo. Esse meu pai foi lá e estudou. Só que essa não era várias formas. Estou precisando de tantos homens para fazer isso, fazer aquilo. Foi lá, pegou o nosso filho, pagou os pesos. Da família do senhor, eles vieram para lá, ou de Guarda do Mar, que tipo de serviço que foi? Olha, meu pai foi tocando uma marca, né? Depois ele mudava, veio tocar a cara. Agora, os outros que vieram já entraram em terras de aberto, trabalhavam no Guarda do Mar. Então, a maioria partia para o Algodão, depois estava na banana, muitas coisas aconteceram. Depois se retiraram, ficaram na cidade, né? Na minha igreja, os filhos trabalhavam. A migração rural tinha lá o histórico rural e tinha trabalhado nesse lugar. Isso para quem veio aqui no interior, porque o maior fluxo foi para a capital. Porque a capital, em que ano os seus pais vieram? Em 1930. 1930, estava começando o governo de Getúlio, estava começando a dar atenção à indústria, então, onde havia mais contratação mesmo era o nosso tráfico. Vocês podem perguntar assim, por que Maria? Porque a estrada de ferro chegava aqui na frente. Então, a estrada de ferro ela é sempre um ponto de progresso. Depois, demorou anos e anos e anos, a estrada de ferro chegou na Lamantina. Mas quando ela chegou aqui na Lamantina, ela não avançou. Ela parou. Eu não lembro quantos anos parar. Estou bastante. Ela chegou em abril de 1950 e parou, ele inaugurou em 1960. Já foi 59. 10 anos para chegar. Depois de 10 anos, que a estrada de ferro parou em Minas, fez que a Lamantina superasse o 7. Porque a cidade mais antiga nossa foi 7 anos. Né? 7. Então, aquela cidade era para crescer por 7. Se a cidade trabalha nos 7 anos, Mais perguntas? Eu queria saber sobre a construção da sua obra. A coleta de informações foi a partir da sua memória? olha, boa parte da memória, né? Boa parte do diálogo com a família, assim, meus filhos,
na época, eu já faleceu, mas quando eu comecei a colocar informação com ele e tal, né? Então, e para uma questão, por exemplo, de VAR, eu era pequeno na cidade, eu fui lá passear lá, fui lá ver, né? Eu tenho vários lugares na polícia, né? Então, eu fui lá de VAR, para ver e tal. Então, alguns lugares, aí eu fui entender. E a outra coisa hoje eu uso a internet, né? Para saber a questão da saúde, a população, os casos de população. Tudo na internet. Você tem interesse em conhecer a cidade de São Paulo ou você já conheceu? Como foi, se você já conheceu, como foi para você visitar o lugar que você quer? Olha, o interesse da permanência. Sempre teve meu interesse, mas é uma coisa que não tem mais como realizar, que era levar nós principalmente, levar a mãe, que era a loucura, a voltar à terra. E a gente não acabou não conseguindo, talvez, porque os problemas são muito, e a gente vai adiando, e não conseguimos, minha mãe muito doente, e não conseguimos levar. Isso vai a gente até hoje. Agora, eu da família ainda tenho vontade, talvez se uma vida deve cuidar quanto ela. Eu estive lá perto, né? Na vida, mas não consegui estar falando para você. Estava no exército, e teve uma convenção de professor de história, e a Matilde. Nós fomos para a Diamantina e ficamos uma semana fazendo participação. Foi muito bom. E de Diamantina, nos falando, já não estava bom. Já pegar mais claro, mas não deu para ir. Eu não sei, mas eu acho que talvez eu pegaria isso. Só para mais. Questão familiar, o senhor conhece bem? Qual foi o livro? Seus pais são de Salinas. E seus avós também eram de pais, avós? Não conheci ninguém. Os pais não chegaram a comentar dele? É comentário, conhece essa coisa de comentário. Tá, mas a gente não tem assim. Fotografia, você sabe que é difícil de ver. Fotografia era outra, né? Então não tem foto, minha mãe não tinha foto, meu pai não tinha foto. Se tivesse uma foto do avô, eu tinha uma noção mental do problema, né? Não tem foto. Então a gente não tem nem uma noção de como foi isso. A pergunta dele vai trazido para o nosso objetivo mesmo. Você disse que a sua mãe é descendente de indígena. Exato. A minha mãe, ela é. A gente quer a estrutura portuguesa, indígena. Os características dela treinada, ela utiliza cabelo compra. Já o meu pai às vezes tinha mais claro o rosto do corpo que minha mãe, mas cabelo bem por isso. Seu pai É. é descendente. Aí eu tive pesquisando o sobrenome da família da minha mãe é dela. O nome do meu pai Salas. Os dois sobrenomes é de origem portuguesa. Tanto pode ser de Portugal, da França, da Inglaterra, né? Da Espanha. Então, esses sobrenomes vieram da Europa. E também acabou por ser Minas, talvez tenha vindo passar pela Minas, e tem pé na África também. Essa questão de ser afrodescendente, teve algum deles como ocupado na sua vida? Olha, na minha. Olha, na verdade, quando a gente é criança, que a gente não é branco e que a gente é pobre, a gente pode ser duas coisas. Né? Ele, pobre. A gente é esquerdo. Outros estão tentando a evolução, mas na minha época era qualquer coisa
é negrinho, será que é gay? Não serve para isso, será que é gay? Então a gente sempre vai discriminar tudo da gente. Na molecada. Agora, depois que eu me formei, eu só lembro de uma discriminação nitidamente um dia. E foi aqui na Mantiga. Nós estávamos no seminário de discussão, o pessoal que veio fazer as palestras lá, mandando todo mundo, fez vários grupos, e eu participei do grupo. E esse teatro só para ele. E era professor, era diretor. Eu sei que eu percebi assim que falava. E eu, sem força. Tá, só um preste para mim. Lá. Aí chega na hora da exposição. Quem quer expor? Eles falam assim, quem é lá na frente? Nem sei se é. Aí todo mundo aí, rapaz. Vai você. Não, vai você aí, sabe? Você tem que voltar para todos. Mas o problema é que eu também vai também. Esse dia que eu estou. Nossa, mas eu estava comentando, eu sabia tudo, eu tinha essa informação do setor. E eu cheguei lá, modéstia parte. Aquele dia eu estava comandado, deu um show. Mesmo. Quando eu terminei, todo mundo levantou e bateu palma. Olha que eu voltei para o grupo, o tratamento já foi. O tratamento foi visível. Na hora que eu voltei para o grupo. Que explicando? Não, aí tirou a mãe. Aí me explicando. Eu explico, você falou muito bem, tal, não sei o quê, né? E aí já trouxe, conversando, mas eu já tinha avaliado aqui. Então, lá no fundo, parece que isso se vê. Hoje é mais difícil, mais complexo. Na tradição do senhor, eu voltei alguma coisa? Tradicional. Se a senhora preparar alguma comida tradicional de Minas, algum costume, alguma coisa, o senhor está acompanhando, ou lembra o senhor que fazia? Olha, o que vem de Minas mesmo é uma coisa que talvez se tradição de outra. A comida básica que sustentava muitas pessoas não era só o arroz. Milho era muito importante na culinária, somente dos mineiros. Milho era usado de qualquer maneira. Canjica, fubá, bolo, galo, capoeira, né? Quando ele estava vendo, engraçado, inclusive, foi. Então, o milho era um complemento. Tal. Depois, em seguida, a farinha de mandioca, né? E também a gente precisava falar com farinha. Então, o papo farinha. Esses dois pratos, milho e farinha, complementavam a base, que era feijão. Agora, o feijão não era esse feijão, só hoje é só carioca. Não. Naquela época, o feijão era catador, aquele que plantava catador, era o angu, plantava aquelas árvores. Então, tinha um tipo de feijão que ele era usado para a alimentação. Ele fazia as farofas, fazia perder a. Então, eu lembro bem disso que esse era o alimento básico, não faltava. Aí a família era pobre, então muitas coisas você não tinha acesso. Mas pelo menos o feijão natural, assim, que era bem plantado, a mandioca, o milho. Carne era mais difícil. O negócio é ovo. Ovo até acho que não sei se eu tem tempo. Eu me divertia quando criança, porque as galinhas não trocam tanto. Então nós já sabíamos cantar as certas. Aí
caminhar. Então, essa é a base, né? Mas assim, eu lembro assim termos de alimento. Agora, em termos de educação, com relação à minha mãe, principalmente, meu pai também, são pessoas sérias, mas amorosas, que criou os filhos com muita seriedade, não dava moleza, mas dava amor. Não sei se vocês estão me entendendo. Você sabe que seu pai é tudo, mas ao mesmo tempo você sente que o amor dele por você. Você sabe que sua mãe corrige você ali, aí depois vem o amor. Então, pessoas que a gente guarda da vida. Dessa característica. Mas uma batalha de enfrentar os problemas. Eu não estou falando aqui, a minha mãe era especial, não. Eu associei minha mãe a todas as outras mulheres da época. Passaram essa. Se vocês avaliarem, a minha mãe perdeu alguns filhos. Nasceu acabou nascendo dele, teve uma outra vez problema, mas as doenças da época eram terríveis. Por quê? Essa maligna, velho amarelo, cartadora, sarna, varicela, tosse comprida, desincapacidade, era terrível. Isso, hoje é uma graça que vocês têm, que a medicina evoluiu, e a medicina conseguiu vacina, e essas vacinas batem todas as doenças. Porque o sarampo mesmo é sofrimento. E eu vejo o povo falando que não vamos tomar vacina, não sei o quê. Eu vi agora falando que o sarampo está querendo voltar, e que aí a gente perde vários valores aí do mercado, volta mais forte, porque o povo parou de tomar vacina. Mais perguntas? Eu só queria parabenizar, porque eu estava lendo no segundo e emocionei no final, principalmente com as relatos dos seus netos da sua mãe, porque eu perdi meu corpo passado. Então, eu emociono bastante, sabe? Falando da sua mãe. Você terminou ela, de verdade, parabéns. Dá vontade de fazer o Uma coisa que você está talvez aqui, não sei, aqui cada um talvez pelo credo, eu sou católico. Mas sempre a música ela é internacional. Então eu sinto aí, que no dia que a mãe faleceu, meu desespero era cantar. Mas quando nós passamos a fazer zero na igreja, o pessoal cantando lá, onde a minha mãe saiu, eles cantaram aquela música segura na mão deles. Olha, mas assim, tanto conforto. Você entendeu? A música é perfeita, né? É perfeita. Você pensa que assim, ó, minha mãe foi para a segura na mão deles. Muito bom. Então, por isso, religião é uma coisa que eu digo assim, todos têm que ter. Concordo? A religião que você vai praticar. Mas no nosso caso aqui, a gente tem diversas igrejas, mas certamente é tudo igual. Sabe por quê? Porque todo mundo é cristão. Quem é o centro de todas as igrejas das Marias? Cristo. Se todo mundo está num centro só, todo mundo está no lugar só. Tem procedimento, cada um tem sua como é que fala? Ritual, etc. Quais são as diferenças para nós hoje? Seria o Cristo? O Cristo, os orientais, mas na maioria, o cristianismo, apesar de ter 20, 30, 40 igrejas
diferente, mas o centro é diferente. Eu queria só fazer uma observação, como ele coloca a questão da escola, do estudo, a importância do estudo. Porém, eu acrescentaria algo mais. A questão do estudo e a questão da ética. Por causa do seguinte, ele mesmo cita o tio. O tio foi privilegiado, porque ele é muito pequeno, saiu de Salinas, uma família com melhor poder aquisitivo, levou para a guerra de Esconde, e ele pôde se dedicar, ele pôde ter acesso ao conhecimento. Foi isso que fez ele, o gestor, ter essa visão, onde é que eu posso ir terra, essa terra faz pensar. Isso é conhecimento. Porém, o que será que fez essa pessoa não ter nenhuma compaixão quando a cunhada e os sobrinhos ficam completamente desamparados? E ele tirou o irmão que estava bem, e ele não consegue dar uma casa para essa criatura, essas crianças crescerem. E o que me chamou a atenção no livro é que vocês pequenos foram ao hospital de Colé. Vocês moraram dentro do hospital e o hospital teve compaixão para segurar uma paciente com 3 crianças, 2 ou 3. E o irmão mais velho ficou. Agora, imagina uma criança que perde o pai, que perde a mãe, que não tem, não sabe o que aconteceu com a mãe, perde os irmãos, não tem informação, perde todas as referências, e esse tipo não acolhe dentro da casa dele. Então, vejam, um pilar é o conhecimento, o outro é a ética. Porque um sozinho é importante, e é o que a gente vive. Muita gente espera nessa altura. Concluindo aqui, então, a nossa vida, ela está baseada no amor que você tem que ter por você e pelas outras pessoas. É a minha passada de ser esse amor que é eu dei aula, lembra eu dei aula, os alunos todos falam de mim, e eu era carregado com ele, piada, tivesse conhecimento, fazia parada, vinha de lá. Mas nenhum aluno fala de mim como todos falam. Sim, esse ano foi bom para ele, foi exemplo, tal. Eu recebi São Paulo, todo lugar, hoje todo formado. Gente, chegamos no final. Obrigado. Eu desejo que vocês, estudando, se tornem cidadãos para o bem da sua família, para o bem de vocês, para o bem